Noite. A bateria estava acabando aqui, estava com a luz acesa. Eu vi que não ia adiantar pegar ele, que logo ele iria parar. Peço perdão para os irmãos, estava ali fora dando atenção para um senhor que chegou ali, estava questionando-nos a respeito sobre salvação. E também por não ter avisado o nosso irmão Giovanni. Foi tão corrido o dia de hoje que eu nem me lembrei que a escala não era minha. Eu havia trocado a escala e na minha cabeça estava tudo certo. Bom, vamos continuar nossos pensamentos, então, no livro de Efésios. Né? Eu vou fazer igual o nosso irmão Warren. Quem aqui lembra do tema principal do livro? Vou começar a cobrar igual ele. É unidade. Né? O assunto principal de toda a carta é unidade. Então, do começo ao fim, Paulo sempre frisa e tenta mostrar a unidade em Cristo Jesus. Ele dá início a essa carta falando da grandeza do Senhor Jesus Cristo, da supremacia do Senhor Jesus Cristo. Posteriormente, ele vem falando do privilégio e da grandeza da salvação. O privilégio da salvação ser estendida aos gentios, somos nós, né? Como for grandioso os planos de Deus, ao ponto de Deus traçar o plano da igreja. A grandiosidade da igreja, a preciosidade do que é a igreja. Dentro desse corpo místico do Senhor Jesus Cristo, temos o privilégio de sermos considerados os próprios filhos de Deus. Somos tratados, somos tidos como filhos de Deus. Somos inseridos nesse amor de Deus. Através do sangue de Jesus Cristo, todos nós somos um diante de Deus. Tanto judeus quanto gentios. A preciosidade da unidade. O assunto continua, chegamos no capítulo 4, e agora Paulo vai mostrar como nós devemos viver em vista da grandeza do que é a igreja, da preciosidade, do privilégio que é fazer parte da igreja. Como nós vamos nos portar coletivamente, inicialmente, posteriormente, ele inicia os pensamentos de modo individual. Chegamos no capítulo 5, e ele continua, então, no fluxo desses pensamentos, continua, então, falando da mesma forma, dentro do assunto da unidade, e agora, continuando falando na questão da unidade, né, como eu vou me portar, como eu vou me comportar na minha vida aqui nessa terra, mediante a grandeza da salvação, e mediante ao privilégio de fazermos parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim no verso 1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores de Deus. Agora Paulo vai dar um padrão, e um padrão extremamente sublime, extremamente alto, no qual nós devemos nos espelhar, para que a nossa vida seja semelhante a Deus. Nós devemos ser imitadores de Deus. E como filho, amados, né, ele vai lembrar do alto privilégio que nós temos através do Senhor Jesus Cristo. Olha, entenda o alto privilégio que você tem. Entenda a preciosidade que é fazer parte do povo, da família de Deus. Entenda da preciosidade que é ser considerado como filhos de Deus. E seja imitadores de Deus. Verso 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Devemos imitar a Deus de que modo? Como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pelo modelo que o Senhor Jesus Cristo nos deu. E qual foi o modelo? Qual é a diretriz que Cristo nos ensinou? Nos ensinou a viver uma vida baseada no amor e no perdão. Vivam em amor como Cristo nos amou. E essa prática, essa atitude de viver em amor é extremamente essencial no convívio coletivo, né, para que possamos viver uma unidade, para que possamos conviver como um povo, como uma igreja. É extremamente importante viver baseado no amor. Nós temos que viver em amor. Devemos lembrar que amor não é um sentimento, mas é um mandamento, é uma ação, é uma prática. Amar é um exercício. Amar é pôr em prática, é fazer, é atitude, não é sentimento. O próprio, como Cristo nos amou. E de que forma Cristo nos amou? Qual foi o modelo que Cristo nos deu? Cristo teve uma vida completamente de obediência.
E amou o homem a tal ponto que se entregou numa cruz. Um amor sacrificial, um amor que se entrega, um amor que pensa no próximo, um amor que age pelo próximo, um amor que é capaz de dar tudo o que tem em benefício do próximo. Esse é o modelo, essa é a forma, essa é a base no qual nós devemos nos inspirar. Nós devemos imitar o Senhor Jesus Cristo, nós devemos imitar a Deus, amar o próximo e ter um amor sacrificial. O mundo hoje em dia, a igreja, o povo como um todo, ele tem um amor extremamente egoísta. O homem pensa só em si. Ele olha só para si, ele olha só para os seus interesses, para os seus objetivos e vive baseado nisso, um egoísmo, um egocentrismo tremendo. O homem não se importa mais com o próximo, ele não se importa com aquele que está do seu lado. Ele é capaz de passar por cima de tudo, de todos, em benefício próprio, para uma conquista de um objetivo, para a conquista de um sonho, para a conquista própria, para satisfazer o seu ego, em troca de um status, em troca de ser popular, de ser famoso. Ele é capaz de passar por cima de tudo quanto é princípio e de todos que estão ao seu redor, em busca daquilo que ele entende, do seu ideal, do seu eu. Enquanto que a palavra de Deus, enquanto que o cristianismo prega completamente o contrário disso. Nós devemos viver baseados no amor e amar o próximo, dar tudo o que está em nossas mãos, fazer tudo o que está ao nosso alcance em benefício do próximo. Infelizmente, na igreja, essa realidade está longe de ser o ideal. Também vivemos baseados no egoísmo, também vivemos baseados no egocentrismo. Não estamos pensando, não estamos vivendo, não estamos amando de fato como Cristo nos mostrou, como Cristo nos deu o exemplo do próximo. Estamos prontos e aptos a criticar, a apedrejar e achar defeitos, achar falhas, apontar os erros na vida de qualquer um. Mas, infelizmente, uma atitude de amar, de viver um amor sacrificial em benefício do próximo, infelizmente, na maioria dos casos, está longe do seu ideal. Devemos ver como o Senhor Jesus Cristo olhava para a humanidade, como o Senhor Jesus Cristo olhava para os homens, como ele amava, como ele tinha uma vida baseada no amor. Ele amou o homem sem olhar quem, sem olhar a condição, sem olhar a situação, sem olhar o que ele poderia dar em troca. Mas ele amou o homem a tal ponto que se entregou como sacrifício. A Bíblia fala que o sacrifício de Jesus Cristo foi de aroma agradável a Deus. Essa expressão, aroma agradável, ela é muito utilizada no Velho Testamento e continua sendo apresentada no Novo Testamento. Quando era realizado um sacrifício, eles tinham ali o altar, onde tinha o fogo, onde era oferecido o sacrifício, e quando se colocava ali o animal, ou o perfume, qualquer coisa que fosse jogada sobre aquele altar, ele era queimado, e a fumaça então subia. E quando essa fumaça chegava aos céus, então eles diziam que os deuses, ou que o próprio Deus, sentia o cheiro daquela fumaça. E se o sacrifício fosse bom, se esse cheiro fosse suave, se esse cheiro fosse agradável, se isso fosse um aroma, Deus então aceitava esse sacrifício. Deus recebia esse sacrifício, Deus aceitava esse sacrifício. E é nesse sentido que Paulo está usando essa expressão. Cristo teve uma vida de sacrifício, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo chegou como um aroma agradável a Deus. Deus aceitou a oferta, Deus aceitou o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Isso agradou a Deus. E vivermos uma vida semelhante à do Senhor Jesus Cristo, temos a prática, vivermos baseados no amor do Senhor Jesus Cristo, ter essa vida sacrificial, também vai ser uma oferta de aroma agradável a Deus. Deus vai se agradar. Deus se agrada quando temos uma vida inspirada, quando nós imitamos a atitude do Senhor Jesus Cristo, quando nós imitamos a ação do Senhor Jesus Cristo, amando-nos
com um amor sacrificial. Não é aquilo que sentimos, mas é ação, é atitude. Amar o próximo, assim como Cristo nos amou. Saber perdoar, né? Viver essa vida que o Senhor Jesus Cristo nos mostrou. No verso 3, Paulo vai entrar num outro assunto. Ele diz, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Paulo está levando o padrão de moralidade para esses irmãos aqui em Éfeso. E para entendermos um pouco o que Paulo está querendo dizer, que nós devemos lembrar do contexto histórico que essa carta foi escrita. Se em Israel existia, por conta da lei, um rigor muito ascético, um exagero da lei de Deus, fora de Israel, e também em Israel havia isso, mas principalmente fora de Israel, entre os gentios, a imoralidade era grande demais. Era tremenda a imoralidade. Era tão grande e tão comum a imoralidade que tinha lugares, tinha altares, aonde era praticado o ato sexual como se fosse uma oferta a deuses. E lá havia mulheres que estavam dispostas a receber qualquer tipo de homem para ter esse tipo de prática como sacrifício, como oferta para os deuses, né? E isso era comum naquela época. A imoralidade era tão grande que os homens possuíam mais de uma mulher, o casamento era múltiplos. E além das suas várias mulheres que eles possuíam, a prática disso era comum. Não havia mais o senso de moralidade. Era normal realizar esse tipo de situação. Era comum, né? Não era visto como um pecado. Não era visto como algo ruim. Não era repreendido pela sociedade em nenhuma espécie. Desde o mais alto escalão da sociedade até o mais baixo. Em todos os sentidos, todos praticavam isso de forma livre e espontânea. Jovens, adultos, velhos, isso era comum. Não tinha impedimento nenhum, nem no sentido moral, nem civil, nenhuma lei os impedia de realizar esse tipo de coisa. No entanto, que existia até templos de adoração e ofertas dessa forma. E agora Paulo vai elevar o padrão de moralidade, e o cristianismo trouxe para o mundo esse padrão. Porque isso, na época em que Jesus Cristo veio, na época em que Cristo colocou o padrão de moralidade, isso não existia. E Paulo vai falar que não deve viver na imoralidade. E muito mais do que viver na imoralidade, não deve nem a menos ver a menção disso, nem por palavras. Paulo fala, olha, vocês não têm que viver como os gentios estão vivendo. Vocês não têm que participar dessa classe, vocês não têm que cometer esse tipo de pecado na vida de vocês. Entenda que isso é um pecado. Entenda que isso está longe de ser santo. Entenda que isso está longe de ser agradável a Deus. Isso é tão repulsivo para Deus, que até o fato de vocês mencionar, pelo fato das palavras saírem da boca de vocês, isso deve ser banido, isso deve ser repudiado, isso deve ser repreendido. Vocês não podem nem ao mesmo fazer menção desse tipo de imoralidade ou de qualquer outra impureza, nem de cobiça. O padrão de vocês agora, a forma como vocês vão conduzir a vida de vocês está muito elevada. Não olhe para o mundo e não baseie no mundo o seu padrão de moralidade. Não baseie no mundo o seu padrão daquilo que é certo ou daquilo que é errado, mas olhe para Deus. Olhe para o Senhor Jesus Cristo, olhe para o exemplo do Senhor Jesus Cristo e baseie em Cristo o padrão de moralidade, o padrão de santidade. Busque ser santos como Deus é. Essas coisas são impróprias para os santos. Os santos não vivem dessa forma, os santos não têm essa prática, os santos não tratam isso como comum, como natural. Ao contrário, abomina, porque isso é pecado. Não haja essas obscenidades, conversas tolas, gracejos imorais. E isso é completamente inconveniente aos santos, né?
Ao invés disso, ele disse, ação de graças. Ao invés de praticar essas imoralidades, ao invés de estar vivendo baseado nesse padrão tão baixo, tão sujo que o mundo traz e que o mundo vive, vocês têm que ter um padrão de santidade elevado, viver agradecido, com ação de graças. Verso 5, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Por que que nenhum desses vai ter herança? Porque Cristo nos salvou e Cristo retirou toda a natureza, ou nos deixou livres da natureza pecaminosa. Não somos mais escravos do pecado. E agora o salvo, aquele que é lavado através do sangue do Senhor Jesus Cristo, tem um novo padrão de vida, tem uma nova vida, tem novos objetivos, novas ambições. Agora ele tem um padrão de santidade. Esse tipo de característica, ganancioso, idólatra, impuro, imoral, isso é característica daquele que está longe de Cristo, isso é característica daquele que não faz parte do povo de Deus, do homem natural. Verso 6, ele diz, ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Por que que Paulo vai usar essa expressão? Para que ninguém venha nos enganar com palavras tolas. Havia, naquele tempo, uma forte pressão de um grupo que estava crescendo muito, que eram os gnósticos. E esse grupo, uma das teses que eles defendiam era que a nossa natureza carnal, a nossa carne, ela é má, ela é extremamente corrupta. E é impossível dessa carne ser boa. É impossível essa carne produzir alguma coisa boa. A única coisa que é boa é o espírito. Mas não existe relação entre carne e espírito. Carne é carne e espírito é espírito. Então eles ensinavam que se o ato da imoralidade vem da carne, então ele não prejudica o espírito, porque a carne precisa se saciar, a carne precisa realizar os seus desejos, e o espírito é outra coisa completamente diferente. Mas o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e o padrão que Cristo nos deu, é totalmente o contrário a isso. Cristo disse que o homem é composto de carne e espírito. Nós somos compostos dessas duas situações. E para Deus importa tanto o espírito quanto a carne. A salvação em Cristo Jesus leva o nosso espírito à casa de Deus, à eternidade com Deus, nos livra do inferno, nos livra da punição, mas a salvação também livra a nossa carne da escravidão do pecado. Não somos mais escravos do pecado, portanto, agora a nossa carne tem que praticar obras de justiça, obras de santidade. Não devemos nos enganar com os falsos ensinos, com os falsos enganos que estão surgindo por aí. Um outro falso ensino que existia na época era justamente sobre a graça de Deus. Ora, se os gnósticos pregavam que a carne não havia solução, aqueles que estavam dentro da igreja, começou a surgir um movimento dizendo, olha, se a graça de Deus é a maior coisa que existe, e se a graça de Deus é capaz de suprir, é capaz de pagar, é capaz de comprar todo o pecado, então, quanto mais nós pecamos, mais essa graça se manifesta. Maior é essa graça. Ora, se Cristo tem capacidade de comprar, de pagar o preço de um homem que cometeu poucos pecados, e a graça de Deus cresce, é grande assim, então um homem que comete muitos pecados, a graça de Deus se torna maior ainda. Portanto, vamos viver pecando para que a graça de Deus seja grande demais, para que aumente a graça de Deus. E Paulo, em Romanos, vai justamente combater essa ideia que estava crescendo na igreja primitiva, no começo da igreja, dizendo não, de forma nenhuma, não é assim que nós devemos viver, nem é assim que nós podemos conviver. A graça de Deus é grande, ela é infinita, sim, mas a graça de Deus, ela não é só um benefício para o homem, ela é um compromisso que o homem tem que ter com Deus. A graça nos traz responsabilidade, a graça nos traz compromisso, e por isso Paulo, em Romanos, e o Warren tem explicado isso de forma muito clara, como nós devemos
viver mediante a graça. Não é porque a graça abunda sobre o pecado, ou superabunda sobre o pecado, que nós vamos viver pecando. Longe disso. A graça traz consigo responsabilidade, compromisso. Verso 7, portanto, não participem com eles dessas coisas. Não estejam misturados com os padrões que o mundo tem empregado. E, infelizmente, o mundo traz um padrão de vida e facilmente nos envolve nesse padrão. E se nós não estivermos atentos, vamos viver baseados nesse padrão do mundo. E nós pensamos que o padrão que o mundo imprime está ligado só com respeito ao pecado, né? Que nós julgamos e nós entendemos ser grave. Mas não. A forma como nós levamos a nossa vida aqui, os nossos princípios, aquilo que nós almejamos, como nós encaramos essa vida aqui, o padrão com que nós levamos a nossa vida aqui, estamos baseados em que padrão? Temos qual princípio de vida, temos qual objetivo, temos qual foco, qual meta de vida aqui nessa terra, né? Vivemos como o mundo ensina, de uma forma egoísta, né? Que nós temos que ajuntar tesouros, que nós temos que ser o melhor, que temos que passar por cima de tudo para conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos, ou vivemos baseados no padrão de Deus, como Cristo nos ensinou, como Cristo viveu aqui, preocupado com as pessoas, preocupado com o ser humano, preocupado com a situação do povo de Deus, preocupado que os homens estão caminhando a passos largos para o inferno, sem a mínima necessidade. O mundo, a cada dia, leva milhares de pessoas para o inferno. E será que isso nos choca? Será que isso mexe com a gente? Será que nos dispomos a mudar e a mostrar para essas pessoas que não é necessário caminhar para o inferno? Existe vida após a morte, existe solução, existe salvação em Cristo Jesus. Cada alma que se perde deveria ser um lamento nas nossas vidas. Mas estamos tão preocupados conosco mesmo, com o nosso eu, somos tão egoístas, que isso não nos impacta. Quando chegamos no verso 8, Paulo diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Né? Paulo quer dar tanta ênfase a trevas e a luz, que ele está dizendo, olha, o Filho de Deus é luz, e quem não é filho de Deus é trevas. Então, a treva, a falta de luz, a escuridão, é quem não é filho de Deus. Está entendendo como ele está querendo colocar ênfase nessa situação? Ele não está dizendo, olha, quem não é salvo é filho das trevas, mas quem não é salvo é trevas. E quem é salvo é luz, mostrando a grandeza disso, colocando ênfase nessa situação e a distância que existe entre as trevas e a luz. A distância que existe entre nós e aqueles que rejeitam Cristo como seu Salvador. Né? Existe uma distância tremenda. Eles são completamente trevas. E nós somos luz. Nós não podemos viver baseados nos princípios deles. E devemos viver como filhos da luz. O verso 9, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A luz produz frutos. E como somos filhos da luz, esses frutos têm que estar evidentes em nossa vida. Nós temos que produzir isso, né? A bondade, a justiça e a verdade. Uma benignidade, uma bondade, né? A justiça dos homens e justiça de Deus. Uma verdade não só no intelecto, mas uma verdade de atitude, de ação. Não só conhecer a verdade, mas viver a verdade. Né? Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Somos filhos da luz, e a luz tem que trazer clareza para as nossas vidas. A luz tem que iluminar a nossa mente a ponto de discernir aquilo que agrada a Deus. Ora, se os judeus
tentavam agradar a Deus num rigor extremamente grande da lei, exagerando e colocando regras em tudo. E se o gentio vivia uma vida onde o pecado não tinha consequências, onde o pecado não era tratado como deveria ser tratado, o pecado para o gentio não era coisa séria. Paulo fala, vocês têm que, a luz de Cristo tem que iluminar a mente de vocês para que vocês consigam discernir o que é agradável a Deus. Nem como os judeus vivem num sistema religioso tão rigoroso, e nem como os gentios estão vivendo, numa leviandade, achando que o pecado não traz consequências nenhuma. Né? A pior situação possível na vida de um homem é achar que o pecado é comum, é amenizar o pecado e não dar a devida atenção e seriedade como o pecado tem que ser tratado e visto. Quando nós amenizamos o pecado, quando nós tratamos o pecado como algo natural, ou queremos diminuir a gravidade de algum tipo de pecado, cuidado. Esse é o pior passo que você pode dar em sua vida, porque não é assim que Deus enxerga o pecado. Não é desta forma que Deus trata o pecado, e não deveria ser dessa forma com que tratamos o pecado. Aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nos na luz. A luz revela aquilo que é errado, a luz mostra aquilo que é ruim. Nós temos que colocar qualquer tipo de obra na luz para enxergar a qualidade dela. No passado, nos tempos em que foi escrito o Novo Testamento, os comércios normalmente eram locais pequenos, né? Pequenas construções. E as janelas também eram pequenas. E entrava-se pouca luz ali naquele ambiente. Então, quando você ia até um comércio, comprar um exemplo, uma panela, né, feita ali de metal, ou de barro, qualquer objeto que fosse, você teria que ir até do lado de fora e colocar ele exposto na luz, para que você conseguisse enxergar se aquele objeto era de qualidade ou não, se havia impureza ou imperfeições naquele objeto ou não. A luz expõe a realidade, a luz mostra o erro, a luz mostra o pecado. Verso 12, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto à luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá de ti. De fato, esse verso 14, essa citação de Paulo coloca como se fosse algo conhecido, mas nós não conhecemos a origem desse verso. Não sabemos se é um hino, se é um cântico da época, ou algo do tipo, um poema, mas o motivo pelo qual Paulo está querendo colocar esses versos aqui é justamente essa realidade. Devemos trazer tudo diante da luz. Por quê? A luz vai produzir vida. A luz, em um certo tipo de aspecto, ela purifica. Tem alguns tipos de doença que, se você deixar exposta à luz, a luz cura. Ela mata alguns tipos de germes e outras coisas do tipo aí. Então, a luz, em um certo aspecto, ela é purificadora. A luz revela aquilo que é bom daquilo que é ruim, aquilo que é perfeito daquilo que é imperfeito. E a luz produz frutos. Assim como uma árvore precisa do sol, precisa da luz para produzir frutos, Paulo está fazendo essa analogia. Nós devemos estar sendo colocados diante de Cristo, que é a nossa luz. E aí nós vamos ter vida, porque a luz de Cristo vai trazer vida sobre nós. Aquilo que é errado, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é imperfeito, quando exposto à luz, vai ser revelado. A luz vai produzir frutos. Quando estivermos diante da luz, que é Cristo, nós vamos produzir frutos, bondade, justiça e verdade. Devemos viver como filhos da luz, estar sempre na luz, porque aonde é realizado obras em oculto, em trevas, isso é uma situação do incrédulo. O verso 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios,
aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Temos que saber viver neste mundo como sábios e não como insensatos. Ter sabedoria, ter equilíbrio na forma como nós vamos viver aqui, sabendo aproveitar cada oportunidade. O tempo aqui é curto e o mundo é mau, o mundo é corrupto, a sua natureza é caída, e nós devemos estar vigilantes, espertos, sabendo viver aqui neste mundo, tendo cuidado da maneira como nós vivemos. Mas os cristãos de hoje em dia têm vivido como se estivesse passeando pelo mundo, como se aqui fosse um parque de diversões, como se aqui fosse um tempo de férias, sabe? Eu estou tranquilo, eu não me importo, eu estou aqui no mundo, mas nada está me incomodando. Vivo aqui, os dias vão se passando e as oportunidades vão se perdendo, e eu não abro o olho para a realidade, para enxergar o mal que existe neste mundo, enxergar as trevas que existem nesse mundo, estar atento com o tempo e as oportunidades que estão passando diante de mim. Cada pessoa, cada homem que passa diante de mim é uma oportunidade para falar do Evangelho. E talvez se eu não mostrar, se eu não for a luz, se eu não representar o Senhor Jesus Cristo, se eu não falar da obra de Cristo, aquela oportunidade se passa. E a pessoa continua caminhando para o inferno. Nós não estamos aqui no mundo de férias, não estamos aqui no mundo para relaxar, para passar o tempo. Não. Vamos ser sábios em saber como viver, não vamos ser insensatos aqui neste mundo, não vamos perder as oportunidades que estão diante de nós. Estamos numa guerra espiritual, somos os representantes do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, somos os olhos do Senhor Jesus Cristo, somos a sua boca, os seus pés, as suas mãos. Vamos agir, vamos viver da maneira digna pelo qual Cristo nos chamou, vamos estar baseados na grandeza, na posição que Cristo nos coloca. Verso 17, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Qual é a vontade de Deus para a nossa igreja, para o seu povo, para o seu corpo? Vamos entender isso, vamos compreender a grandeza disso, vamos viver baseados nessa verdade. Não vamos ser insensatos, mas sensatos. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. O homem, após o pecado, ele é vazio. O homem tem um vazio grande dentro de si. Por isso o mundo aí fora, por isso os incrédulos procuram encher esse vazio com o quê? Com o que o mundo tem a oferecer, com os pecados e os prazeres que o mundo tenta oferecer. Eles se embriagam e deixam-se levar por toda sorte de libertinagem, porque eles querem preencher, eles querem satisfazer esse vazio, eles querem se alegrar baseados nisso. Mas nós não somos assim. Nós devemos nos encher com o Espírito de Deus. Devemos deixar o Espírito trabalhar, devemos nos alegrar com o Espírito, dar liberdade, deixar o Espírito agir em nossas vidas, preencher o vazio que temos dentro de nós mesmos com o Espírito. Como nós temos preenchido o vazio que nós temos? Temos preenchido esse vazio com o Espírito, ou estamos vivendo como os incrédulos, tentando preencher esse vazio com o que o mundo tem a oferecer, com os prazeres que o mundo tem a oferecer? Olha o verso 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quando nós falamos do culto e quando nós falamos de louvar a Deus, nós imaginamos que isso é coisa moderna, que isso é um modernismo, que as igrejas agora estão querendo modernizar, colocando coros, colocando músicas e cantando demais, enquanto na verdade essa é uma prática desde a igreja primitiva. E o próprio apóstolo Paulo tem ensinado e tem incentivado os irmãos, ora, canta mesmo, usa os hinos, usa salmos, usa cânticos, para o quê? Para louvar a Deus de coração, sabe? A música cantada, o louvor apresentado a Deus, não é simplesmente como uma música mundana, em que nós
soltamos as palavras de nossa boca e aquilo não faz sentido nenhum, aquilo não tem parte na nossa vida, aquilo não tem uma ligação. Eu estou falando as palavras sem raciocinar, sem levar em conta o que eu estou falando. Mas dentro do culto a Deus, a música, o louvor, ele é apresentado a Deus. É uma questão racional. Eu estou cantando essas palavras para Deus. Eu estou me declarando diante de Deus com essas palavras. Eu estou engrandecendo a Deus com essas palavras. Estou exaltando a Deus com essas palavras. Estou louvando a Deus com essas palavras. É sincero, é do coração, é real, é intencional. E com toda a certeza, Deus tem prazer em ouvir tais palavras. Deus tem prazer em ouvir tais cânticos, tais salmos, tais hinos, quando cantado de coração ao Senhor. Essa era uma prática desde a igreja primitiva. O cântico, o louvor sempre esteve presente no povo de Deus. E com certeza isso agrada a Deus. Pois se não fosse agradável a Deus, não teríamos tanto ensinos, não teríamos tanto estímulos para realizar tais atitudes diante de Deus. Mas de forma sincera, de coração ao Senhor. Cante, exalte, louve ao Senhor de todo o coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos motivos de sobra para ter uma vida de gratidão aqui nessa terra. Desde a grandeza do próprio Senhor Jesus Cristo, a grandeza da salvação, a grandeza do privilégio da salvação ser estendida e ser voltada para nós, os gentios. O privilégio que é ser considerado um filho de Deus, ser tratado como filho de Deus. O privilégio de pertencer à igreja, o privilégio de ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Resumindo tudo o que Paulo tem trazido no ensino da sua carta, nós temos motivos de sobra para viver uma vida inteira de gratidão, uma eternidade nos céus de gratidão. Então, agradeça, seja grato a Deus constantemente, porque nós temos motivos de sobra. Verso 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Respeite uns aos outros, coloque dê a honra e o respeito que os irmãos devem merecer, mutuamente. Eu respeito o meu irmão e o meu irmão me respeita, em amor e temor ao Senhor. Só assim a igreja viverá a sua unidade. Só assim poderemos ser representantes honestos e sinceros do que Deus espera no qual nós sejamos. Nós vamos parar por aqui. Numa outra oportunidade, nós vamos continuar a partir do verso 22. O assunto continua, o assunto é o mesmo. A unidade, através de Cristo Jesus, continua nos versos posteriores. Que Deus possa nos ajudar, que isso faça sentido em nossas vidas, que possamos, de fato, viver à luz da palavra do Senhor, a realidade do que é a igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.